Ok, né? Estamos então chegando para mais um dos nossos encontros, né, dos Yoga Sutras de Patanjali. Mais uma vez nós estamos, ou permanecemos, né, por esses instantes na terceira sessão, mas hoje nós vamos ao 34º Sutra desta sessão. Nós vamos estar falando hoje sobre conhecimento de todas as coisas por intuição. Olha que interessante isso, né? Um assunto bastante profundo, um assunto que traz revelações bastante profundas e hoje nós vamos nos debruçar, então, sobre este assunto, né? Nós vamos estar nos debruçando, vamos estar fazendo um mergulho pleno, vamos estar, né, nos aprofundando bastante, né? Vamos estar nos fazendo um aprofundamento bem amplo, bem grande sobre essa temática, sobre essa exposição, e vamos estar buscando compreender, né? Vamos estar buscando compreender o que significa, né, conhecimento de todas as coisas por intuição. É muito interessante de, introdutoriamente, nós irmos falando, né, de uma certa forma já introdutória, nós irmos trazendo umas observações quanto ao que nós vamos expor agora, que o Yoga nos diz sobre Chitta, né? O Yoga nos diz que Chitta ele é muito agitado, né? Chitta tem movimentos, para que possamos consolidar o Samadhi, nós devemos serenar Chitta, né? Nós devemos entrar no estado de Nirodha, nós devemos entrar no estado de fazer com que a mente pare, né? Então isso vem nos trazer uma denotação que há um turbilhão de situações que estão acontecendo dentro de Chitta, né, dentro dos confins da mente. Quando a gente fala mente, né, no atributo humano é uma coisa, é uma deliberação, é um entendimento. Mas quando a gente fala Chitta, mente, no atributo espiritual é muito maior, né? São faculdades que estão envolvidas, são situações, são questões mais profundas que estão envolvidas em tudo isso, a amplitude, né? A ampla amplitude desses fatos, dessas coisas, são bem maiores, né? Muito maiores. Então, quando nós estamos pensando na nossa mente, um mecanismo de raciocínio, um mecanismo de pensamento, onde tem as suas 5 modificações, né? Os seus 5 estágios de modificação, aonde há memória, né, aonde há a observação para o externo, a observação para o interno, aonde há faculdades dos sentidos, aonde há um ativamento a todo instante, né? Nesse exato momento nós estamos usando aqui Chitta para poder conversar com vocês, nós estamos usando Chitta como instrumentos de postos avançados para as leituras dos 5 sentidos. Chitta está utilizando-se, está realizando todo o trabalho de anteparo
na transposição das energias, na condução de tudo o que está acontecendo dentro desse corpo físico, né? Então o Chitta está ativo, Chitta está em plena atividade, ainda está num campo um campo também mais ativo, né? Um campo de atividade, me trazendo os pensamentos. É uma coisa fantástica, né? Uma tela mental que a todo momento me aparece imagens, todo momento me aparece num plano, né? Determinadas movimentações de uma forma ininterrupta, uma liga a outra, pensamentos desconexos, pensamentos que têm uma conexão um com o outro, a maior variedade de situações que se possa mentalizar e uma variedade de coisas que se possa imaginar, né? É uma intercorrência infinita de situações, né? Parece que dá uma ampla vida a esse instrumento, parece que ele é vivo, parece que ele é não somente ativo, mas ele está não só também no domínio, mas está mandando, está cursionando, está colocando ordenamento nos caminhos de nossas vidas, né? Então a gente percebe que essa agitação, como se fosse fazendo uma comparação com um rio, né? Nós podemos estar fazendo uma comparação como se fosse um rio em altíssima velocidade, né? Um rio que estivesse descendo, né? numa velocidade muito imensa, muito intensa, e nós olhássemos lá de longe e víssemos que parecia que era parado, né? Mas quando nos aproximássemos, nós veríamos o fluxo das águas, uma velocidade, um barulho assustador, né? Fazendo vórtices, criando situações muito imensas. Assim é Chitta, né? Muito rápido. Então a gente faz agora uma observação, e observamos nesse interim, e caminhamos para uma observação nesse sentido também de raciocínio, como que a intuição aparece nisso tudo, né? Como que nós vamos estar intuindo, como vamos estar tendo a oportunidade de estar tendo a intuição, né? A gente, no campo humano, nós ouvimos falar que quando nós estamos mais calmos, quando nós estamos no nosso período mais sereno, inclusive eles fazem aquela estátua do pensador, né? O pensador com a mão assim, e com o maxilar apoiado sobre a mão fechada, né? O punho fechado. Quando a gente faz essas observações, a gente olha, né? Quando a gente vê, a gente observa na serenidade, na tranquilidade. Nós estamos na calmaria, quando nós estamos de verdade de espectador, né? Nós estamos nos colocando na posição de espectador. Nós não estamos ali questionando, nós não estamos cobrando, não estamos exigindo, nós estamos quietos, serenos. Serenando-nos, baixando cada vez mais as intensidades. Estamos ali assistindo a próprio Chitta com seus movimentos, né? Observando os pensamentos que nos vêm do plano de fundo, tentando compreendê-los, tentando visualizá-los, né? Fazendo, de certa forma, uma visualização de todos eles, observando, né? O movimento da própria nossa mente. Nós começamos a sentir inspirações, né? Nós começamos a ver uma forma muito sucinta, uma forma muito profunda, que nós começamos a ter constatações dentro de nós, né? Nós não estamos dizendo que elas são corretas e não estamos dizendo também que elas são falsas. Mas aí começa, né? É assim, é desse jeito, é desta forma, né? O nosso raciocínio e o nosso intelecto, bem no grau humano eu estou falando, né? Começam a nos levar a determinados patamares, né? Começam a nos levar a determinados estágios, começam a nos conduzir a determinados pontos, começam a nos trazer, né, uma condução a determinados estágios, e a gente começa a ter, então, tranquilidade, serenidade.
e começamos de uma certa forma a fazermos conexões e começamos a ter raciocínios, a ter conexões mais extrafísicas e começamos a ter discernimento sobre determinados assuntos. As inspirações, podemos dizer assim, conseguimos, ter conhecimento e até mesmo grandiosas pessoas, dependendo de vossas capacidades, conseguem obter soluções, elas conseguem obter respostas, elas conseguem obter caminhos, elas conseguem obter, por assim dizer, as respostas necessárias a diversas perguntas, Elas começam a ter elucidações, elas começam a ter pensamentos, elas começam a ter direcionabilidade. Para os meditantes, as pessoas que exercitam a faculdade da meditação com bastante profundidade, as pessoas que fazem, a meditação, as pessoas que utilizam-se desse mecanismo como busca de desprendimento, essas pessoas têm uma facilidade muito grande da intuição, As pessoas veem desenho, as pessoas que atuam em ciências espirituais, que já tem também uma calmaria nesse sentido também, Eles têm uma intuição bastante aguçada, eles já têm esses campos, mais aguçados. Não pleno, mais aguçados, mais tranquilos. Uma das formas de estarmos intuindo, buscando aumentar o caminho da nossa intuição, é quando nós estamos transbordando, de um amor sincero, um amor pleno. Quando nós estamos pacificados, suavizados dentro de cada um de nós, quando o amor faz morada, quando o amor é pleno, quando o amor está ativo, nós estamos muito suscetíveis, muito abertos para os caminhos da intuição. Nos aproximamos das pessoas, sentimos o que as pessoas têm, nós nos aproximamos de determinados locais, sentimos toda a energia, toda a força que está nesse ambiente. Nós temos um entendimento, de todas as coisas que estão nesses ambientes. Nós conseguimos ter todo um entendimento sobre o que as pessoas estão se passando. Nós nos aproximamos também de determinados ambientes, sentimos a carga desses ambientes, temos uma percepção do que está acontecendo nessas ambientações. Então nós temos uma latência de sentimentos, uma latência de sentidos extrafísicos muito fundo, muito profundo. Nós estamos falando até este momento, de uma posição rasa. Nós estamos falando de sentimentos no plano raso, Nós estamos falando de coisas espúrias, nós estamos falando de coisas ainda muito tímidas, muito fracas, muito pequenas, muito fraquinhas em suas expressões. Mas quando a gente está falando aqui do yoga, aqui a gente fala desse trecho conhecimento de todas as coisas por intuição, é uma faculdade plena, É uma faculdade plena que nos coloca em conexão com muitas coisas. Imagine só, o exemplo hoje, agora, em instantes, nós estamos aqui raciocinando, pensando, deve ser assim, é assado, daí vem uma inspiração, não, se faz desse jeito, aí a gente reflete um pouco mais, não, faz daquele jeito, coloca a mão, mexe um pouquinho, aí descobre como é que se faz e domina. E extrai, o conhecimento. Aí consegue captar o conhecimento, consegue fazer a extração, desse conhecimento, dessa determinada coisa e tudo mais. Mas nós paramos agora, e refletamos por alguns instantes, no que nós vamos dizer aqui. Pense agora isso a pleno, não de forma tímida. Tente meditar, refletir por alguns instantes nessa faculdade de forma plena,
nós aqui sentados, né, e saber e já entender o que esse animal quer, né, esse animal aqui ao lado quer, suas necessidades, sua fome, sede, se está com frio, o que está passando na cabeça dele, né? Estarmos aqui, estarmos olhando essas coisas, já estar dentro de nós as suas leis, estar dentro de nós, né, tudo que nos precisa de preenchimento para entendimento pleno do que está aqui, é algo profundo, né? É algo bastante profundo, é um sentimento profundo, né? Um sentimento que nos abarca, nós estarmos fazendo essas percepções, né? Já entendendo de longe os sentimentos, as vibrações, os estados, né, em que as pessoas se encontram, fazendo esse entendimento, né, desses estágios mais profundos, né, as formas mais profundas do que as coisas estão, ou de como que as coisas estão. Situações, né, é um estágio muito avançado. Né, você está em uma sala de reuniões, principalmente uma reunião de importância, um significado muito grande, né, deliberações assim, bastante fortes, assim, e você está ali já entendendo, né, o sentimento do que está ali no ar, o que as pessoas estão imaginando, o que é o pensamento profundo, né, o sentimento de cada um delas, o que cada um delas de verdade quer por estar ali naquele encontro, né? Muitas vezes a gente vê que as pessoas estão ali deliberando, mas talvez algumas não querem estar ali, outras talvez querem estar em outro lugar, umas talvez estão com outros pensamentos, outros querem tirar outros tipos de vantagens. Então a gente observa, né, que há toda uma quantidade de expressões, mas que tudo isso dá um resultado, né? Esse caldeirão dá um resultado. E você ali, né, passivamente entendendo tudo, entendendo a todos, vendo as fraquezas do ser humano, vendo o egoísmo de todos que estão ali envolvidos, vendo em plena atividades, né, forças, pensamentos, raciocínios de cada um. Forças que quer dizer assim, aquelas coisas animalizadas, né, energias animalizadas, você ali entendendo. E você ali no meio como espectador, absorvendo tudo, né, sabendo, vendo, percebendo, sentindo, tendo tudo. E já compreendendo, né, através de tudo isso, como conduzir-se, como manejar-se. E claro que pela onda do entendimento, pela onda do amor pleno, por uma onda de bondade, né? De bondade pelo bom andamento das coisas, né? Pela vitalidade e o bom andamento das coisas. Então a intuição, quando nos coloca, né, em estágio de amor, em estágio de calmaria, passividade não no sentido humano, mas aquela passividade no sentido de um relaxamento, uma tranquilidade, uma amorosidade muito plena, nos abre esses campos, né? Nos abre muito isso. Inclusive quando nós estamos no Niyama e Niyama, buscando o desenvolvimento de Yama e Niyama, estarmos focados cada vez mais nos desenvolvimentos dessas faculdades, né? Tanto de Yama quanto de Niyama. É incrível de vermos, né? É muito incrível de vermos o quanto nós nos desenvolvemos, né? O quanto isso aflora, o quanto isso já está muito forte, né? As respostas já estão dentro de nós, o que nós devemos fazer já estão dentro de nós. Muitas vezes nós estamos passando numa rua, descendo uma rua, já estamos vendo, intuindo, né, um chamado de alguém que está lá longe pedindo, estamos percebendo os sentimentos que estão no coração das pessoas. Muitas vezes nem conhecemos quem são essas pessoas, né? Não conhece quem são as pessoas. Você está descendo, já há alguém aqui que está com sentimento tal, né? Tem alguém assim com esses sentimentos, tem alguém assim com essas faculdades, tem alguém assim com essa situação, tem alguém assim que está envolvido em tal situação, né? Tem alguém assim que precisa de determinado auxílio, determinado ajuda, né? Então aí você se mergulha, né? Você se entrega, você se doa a essa ajuda, né? E inclusive você tem esse discernimento de sempre estar com a resposta, ajudando, auxiliando pessoas. Aí você muitas vezes, né, sem ser intrometido, chega, começa a levar conselho às pessoas, começa a falar com pessoas, e um monte, né, de situações
né, de situações que advém tudo isso, né? Fazem uma percepção muito profunda de tudo isso. Mas jamais esqueçam, né? Enquanto não tivermos afinados com Yama, Niyama, enquanto não estivermos no caminho, né, um caminho sólido, bases estruturais muito sólidas, né, não estamos em cima de uma base, uma plataforma muito forte, muito resistente, jamais vamos poder almejar tais caminhos, né? E mais uma, o yoga, ele é tão profundo, né? Ele tem diversas situações, né? Ele tem diversas situações interconectadas, né? Que nos mostram que quando nós estamos fazendo o dever, quando nós estamos buscando, né, evoluirmos, essas faculdades elas aparecem, né? Elas vão surgindo e a gente muitas vezes nem precisa estar atento e observando, mas elas vão ganhando corpo, né? Elas vão ganhando um músculo muito forte. É como se fosse um exercício numa academia. A gente começa a tonificar uma determinada região do corpo, mas a contrapartida está levando benefícios para o corpo inteiro. Então, quando nós estamos fazendo isso, esses exercícios, quando nós estamos mergulhando no caminho do yoga, começamos a ativar já este campo, né? Lembra que nós estamos falando da glândula pineal, né? Nós estamos agora destacando, né, sobre a questão da glândula pineal que nós temos no corpo físico. Inclusive, no sutra anterior, nós mencionamos sobre essa glândula pineal, contamos o passado dela, como ela ativava, e essa glândula pineal começa já a receber, né, todo o excitamento, né, ela começa a ser ativada, ela começa a ser trabalhada e ela começa a nos fornecer todos esses tipos de ganhos, né? Ela começa a ser ativada, ela começa a trabalhar nesse sentido, ela começa a receber todos os tipos de estímulos e começa a dar-nos toda esta forma de respostas, né? Ela começa a nos fornecer todo este campo, né, dessas respostas, ela começa a nos passar toda esta forma de entendimento. Então a gente começa, né, a fazer uma observação muito ampla nesse sentido, para que nós possamos compreender e cada vez mais estar mergulhando. E as coisas vão aflorando, as percepções, vão estando dentro de cada um de nós, né? Não há necessidade de perguntas, há simplesmente respostas. A gente começa a fazer recepções, né? Começamos a receber dentro de cada um de nós. Nós começamos dentro, né, de nós, nós começamos a ter, né, não seria nem sensações, essas respostas plenas, né? Começamos a ver, né, essa pessoa está com raiva, aquela pessoa está feliz, essa pessoa está com medo, essa pessoa está com sentimentos assim. Olha o que aconteceu aqui, aconteceu tal e determinada coisa. A gente começa a saber, né, o que está no coração das pessoas, no sentimento, como eu acabei agora há pouco de fazer a descrição, tá? Hoje o nosso assunto, ele é um dos, talvez hoje em leitura, um pouquinho mais extenso que todos os outros últimos que nós passamos, né? Esses últimos dias nós desdobramos-nos em sutras de somente 2 parágrafos, né? Foi bastante, por assim dizer, não digamos difícil, mas desculpa, meu mochinho. Mas exigiu-nos muita calma, né? Muita serenidade, muita tranquilidade, exigiu-nos, né, bastante, trouxe uma exigência maior por parte do nosso telespectador, né, por parte do nosso acompanhante, né, de você do outro lado, para ficar acompanhando todo esse período, né? O encontro passado já foi um pouquinho maior, foi quase a folha inteira de rosto, né? E agora sim, né? Hoje é uma folha inteira de rosto com mais um parágrafo aqui por esse lado, ó, mais algumas linhas que nós vamos estar fazendo leitura. Então a gente tem uma leitura um pouco mais ampla, né? Nós temos então mais aspectos para fazer as observações, para fazer as formas de análise, e é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer um mergulho nesse sentido e nós vamos estar então fazendo umas observações sobre tudo isso, tá? O 35º Sutra, que é o Sutra posterior que nós vamos estar vendo,
ele também, né, ele vem praticamente, ele vem na interconexão deste outro. Claro que ele traz um assunto numa outra tonalidade, numa outra expressão, mas ele vem conectado a tudo isso, tá? Ele traz conexão a tudo isso. E depois sim nós vamos mergulhar daí em outra cadência de sutras, né? Nós vamos estar falando também, é no mesmo sentido do, mas porém nós vamos estar mergulhando em assuntos bem mais profundos, né? Talvez o 36º sutra nós vamos precisar aí de mais de um encontro para poder deliberar sobre ele, assertivamente falar sobre seus movimentos, né? E todas as suas tratativas, né? Tudo que ele quer nos trazer de informações e tudo que ele quer nos passar, tá? Eu estou um pouco hoje pensativo, irmãos, né? Estou um pouco inseguro hoje que eu estou com duas situações. Eu não sei se houve falta de energia elétrica durante a madrugada, à noite, porque eu coloquei essa máquina, a câmera, a filmadora, né? Coloquei ela a carregar e ela não carregou, ela está com menos de 1 hora. Ela estaria com a quantidade em horas suficiente para a realização do nosso encontro. Vamos ver se a gente consegue consumar tudo isso, né? E a contrapartida também, o gravador que eu utilizo um gravador independente aqui de voz, que tem um microfone aqui, né? Ele também está, né, com a sua bateria no final. Essa aqui eu sabia, mas eu poderia usar de apoio o microfone interno, né, da câmera. Mas hoje eu fiquei surpreso porque acontecia de ficar sem nada. Existe aquela história que diz que quem tem dois não tem nenhum, né? Ou tem um, né? Porque muitas vezes pode ser que um deles falhe e fique com o outro. Então nós estamos com a energia aqui, a bateria sinalizando, que está finalizando. Acredito eu que dê para nós irmos o período da hora inteira aqui. E nós temos também, né, esse tempo curto aqui, acredito que ela consiga manter, né, o período de 1 hora, né, para que nós possamos dar continuidade. Mas a gente cria outros mecanismos, qualquer coisa a gente pega o gravador do celular e finaliza, e depois faz uma montagem de tudo isso e entrega, né, ao nosso internauta. Então a gente vai fazer o seguinte agora, nós vamos passar, né, eu só falei esses detalhes para que vocês possam entender porque que a gente está aqui, não está entregue, né, não está sereno, não está volta e meia olha para cá, volta e meia olha aqui, olha para cá de novo, né, para que vocês possam somente compreender, ver que a postura da gente muda e tudo mais, né. Então hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora já fazer a abertura dessa nossa leitura e vamos fazendo algumas colocações, vamos fazendo algumas observações. A gente vai fazendo aqui nesse momento, né, algumas interpretações, vamos trazendo alguns pontos de vistas, né, vamos fazer essa leitura vai ser cadenciada, né, vamos fazer uma leitura em etapas, uma leitura em partes, né? Nós vamos fazendo tudo isso, nós vamos lendo uma parte aqui, vamos lendo uma parte ali, vamos dando um passo nesse sentido aqui, vamos dando um passo naquele outro sentido. Vocês verão, né, que nós vamos estar indo calmamente para esses passos, né? Nós vamos estar calmamente para esses pontos, fazendo essas determinadas observações, tá bom? Então nós estamos na terceira sessão. Hoje é o 34º Sutra, que diz que o conhecimento de todas as coisas, né, por intuição. Inclusive tem uma palavra que fala pratibha. Aqui nós vamos estar fazendo um mergulho bem profundo para fazer um entendimento sobre ela. Nós vamos estar fazendo um mergulho, né, bem profundo para nós meditarmos, né, meditarmos cada vez mais nessa palavra e fazer, né, um entendimento do que o pratibha, né, quer vir nos falar, tá bom, amados? Então eu faço o convite para vocês virem mergulhar junto com a gente nesta leitura. A leitura diz assim: é bem sabido que todos os siddhis podem ser adquiridos por outros métodos além dos indicados até agora nos Yoga Sutras. Ponto.
deixa eu fazer uma referência sobre tudo isso. Isso é um tema que nós vamos estar estudando mais profundamente, tá? Nós vamos estar vendo esse ponto. Nós vamos abrir um pensamento sobre isso neste sutra aqui, ó, tá? Olha aqui, ó, nesse sutra de número 1º da 4ª sessão. Nós vamos estar falando sobre isso na outra sessão de Kaivalyapada. A gente vai estar mergulhando nesse assunto, tá? Há um detalhe, né? Há um detalhe que chama muita atenção, e acho que é importante de nós vermos, tá? Há um detalhe que é importante de se coloque uma vírgula muito grande nesse sentido aqui. Cautela, ao cautelamento, cuidado. Por exemplo, né, aqui nós vamos abrir uma outra parênteses, né, para entender um pouco mais. Em Bhakta, que segue a senda do amor, entra na posse de muitos siddhis, embora ele nada tenha feito deliberadamente para desenvolvê-los. Isto mostra em que há um estado de consciência espiritual em qual todos esses poderes são inerentes. E desta forma, quem quer que alcance tal estado, seja qual for o método, adquire os siddhis automaticamente. O Bhakta atinge esse estado pela união do bem-amado através do amor, o Jnani através do discernimento. Nos próximos sutras, Patanjali indica o modo de desenvolver esse estado de consciência pelo método estrito do Yoga. Ponto. Olha que interessante, inclusive já vem nos trazer uma luz do que nós vamos estar encontrando nos próximos sutras, né? E as colocações. Quando eu li a primeira frase, que fala assim, ó, é bem sabido que os siddhis podem ser adquiridos por outros métodos, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre variedades de informações na sessão de número 4, tá? Mas aqui ele está se referindo a outras sendas também, né? Fala de outras sendas do caminho da espiritualidade, né? Do yoga. E fala da senda Bhakta. Nós podemos dizer hoje, né? Acho que sem sombra de dúvida, assim, sem errar até então, Jesus Cristo foi um dos maiores Bhaktas que teve na história, né? A senda do amor, a senda da autoentrega, a senda da devoção plena, né? A senda a senda do querer estar unido com o amado, né? Com o amado, né? Essa é a cena, né? A senda no qual nós colocamos à inteira disposição e renegamos todos os sentidos, é uma senda maravilhosa. Inclusive o último mergulho em Samadhi exige, né, uma devoção muito profunda, uma entrega muito profunda, né, muito profunda. Nós sabemos que a yoga que nós estamos aqui falando é a óctupala, é o caminho, né, é o caminho dos 8 partes, o caminho das 8 divisões. Este é o caminho que nós estamos falando aqui. Este é o caminho, né, que nós estamos aqui mencionando, este é o caminho que nós estamos aqui fazendo o destaque deles, né? É disso que nós estamos aqui falando. E aqui diz, né, que há outros caminhos que podem ser buscados para o desenvolvimento dos siddhis. E é natural que haja, né, principalmente 3 grandiosas vertentes, 3 grandes caminhos, 3 grandes pontos para que se busque isso. E aqui diz assim, né, o Bhakta atinge esse estado pela união com o bem-amado, através do amor. O Jnani através do discernimento, o autoestudo, a autobusca, né, a Jnana Yoga, né, através do discernimento. Aí diz que nos próximos 2 sutras, este e o próximo sutra, Patanjali indica o método de desenvolver esse estado de consciência pelo método estrito do Yoga. Tá? Vamos lá, vamos dando continuidade à leitura. Este estado de consciência, ao qual os siddhis de todos os tipos são inerentes, também confere o poder de perceber a verdade diretamente, sem o auxílio de qualquer instrumento. A faculdade aqui denominada Pratibha não dispõe de uma tradução perfeita em nosso idioma.
A palavra que mais se aproxima do seu significado é intuição. Esta palavra, porém, de modo como é utilizado na psicologia ocidental, tem um sentido um tanto vago e genérico de expressão de verdade pela mente, sem raciocínio. A ênfase está na ausência de raciocínio e não na natureza transcendente do que é aprendido. É verdade que alguns filósofos ocidentais têm utilizado o termo intuição como um sentido mais específico, que se aproxima daquele de Pratibha, mas este não é o significado geralmente aceito para o termo. Ponto. Acho que eu achei bastante interessante essa colocação já de Taimni, né? Vim trazer uma elucidação, ou vim trazer uma colocação, né, do que realmente significa, né, Pratibha, na transcrição para o nosso idioma português, intuição, o tanto que se perde, né? O tanto que se perde de conhecimento, o tanto que se perde dessa palavra. O tanto que é perdida, né, de conhecimento nessas palavras, né? O tanto que nós perdemos. Então a gente vê, né, quanta coisa que nós perdemos, né? Nós perdemos muitas coisas aqui. Há uma grande perda de conhecimento, há uma grande perda, né, em busca do significado profundo. Mas quando nós falamos hoje no introdutório, nós trouxemos a conotação do que aqui nos diz, né? Nós estamos percebendo dentro de nós, né? Estamos sentindo não seria a palavra, porque não tem sentimentos envolvidos nisso, né? Não há sentidos, órgãos dos sentidos. Mas eu estava descrevendo, né? Nós estamos descendo, estamos percebendo, nós estamos aqui olhando, estamos acercados de toda essa forma de conhecimento. A gente está aqui, já estamos todos imergidos no que está acontecendo, mas é bem diferente do que o termo aqui no Ocidente significa intuição, né? Intuição aqui no Ocidente é um insight, né? Um insight, uma sensação que eu pelo menos vejo assim, não sei se é isso que Taimni quis nos prevenir, mas é interessante de entender que Taimni, né, o escritor desse livro, baseado, né, que traz essas observações do Yoga Sutra, nos chama a atenção para que nós não nos percamos, né, não viemos nos perder, né, não viemos nos perder, para nós não nos perder nesse entendimento do que essa palavra quer dizer no lado oriental, né, o que quer dizer na linguagem do yoga, o que essa tal de intuição quer vir a falar, né, o que essa tal de intuição quer vir a dizer. Então eu acho que é bastante e muito válido essa expressão de raciocínio, essa expressão de entendimento, para que possamos, né, não cair em contradições, não cair em achismos e que nós possamos não cair nos erros, né? Então acho que é bastante salutar, é interessantíssimo refletir muito e usar muito de discernimento, né? Porque a gente vê que a intuição ela não está nos olhos, né? A gente percebe que a intuição não está nos ouvidos. Nós vemos que a intuição ela não está nos sentimentos, né? Ela não está ligada aos sentidos. É algo que é despejado, é colocado, é preenchido, né? É uma verdade que está dentro de nós, né? É uma faculdade que adquire, né? Quem a tem consegue ter essa aferição, essa medição, né? Já conectado a tudo. É como se nós expandíssemos, né, o nosso vórtice energético, nós abríssemos, né? E tudo que nós abríssemos como essas antenas, nós estivéssemos conectados, nós estamos, né, assim, interconectados, ligados, né? Tudo aonde nós podemos assim ampliar e atingir, nós estamos assim
ali, né, conectados e já mergulhados e com todo esse entendimento, com todo o conhecimento, né, não há dúvidas, né, do que tudo isso tem ali, não há não há necessidade de questionamentos, né, mas dentro de nós já temos as respostas, né, de tudo isso. Acho que quem já tem essa faculdade bastante de ser desenvolvida entenderá mais fácil, né, mas quem não a tem vai titubear um pouco, né, para que possa fazer o devido entendimento, né, do que realmente quer dizer tudo isso, de que realmente quer se refletir no entendimento. É como se nós olhássemos, né, ou nós percebêssemos, nós víssemos uma cena ou uma pessoa e já soubéssemos de tudo que ela estava sentindo, né? Sabemos das suas intenções, já sabemos do que ela realmente, o que está realmente em seu coração, o que está realmente nos seus pensamentos, né? Já há um entendimento muito profundo em tudo isso, né? Nós vamos fazer assim, nós vamos dar continuidade agora a mais um trecho de leitura, né? E esse trecho de leitura vem nos trazer mais detalhamentos. Aqui diz assim, ó, a palavra pratibha, como é utilizada nos Yoga Sutras, é designada a faculdade espiritual transcendente de percepção, que pode prescindir não apenas do uso de órgãos dos sentidos, mas também da mente. Vamos fazer a leitura de novo do trecho. A palavra pratibha, como é utilizada nos Yoga Sutras, designa a faculdade espiritual transcendente de percepção, que pode prescindir não apenas do uso dos órgãos dos sentidos, mas também da mente. Então, assim, né, é uma faculdade espiritual transcendente de percepção, que pode não apenas prescindir do órgão dos sentidos, mas também da mente. Olha que interessante isso. Pode perceber tudo refletido diretamente, por assim dizer, na própria consciência, e não pela intermediação dos sentidos ou da mente. A intuição, por outro lado, deixa eu segurar aqui, pronto, já vamos ler essa palavra intuição. Conseguimos aqui ter mais uma captação, né? É mais ou menos isso, né? Como se tudo tivesse ativo. Aqui diz assim, né? Mente ativa, sentidos ativos, mas nós não precisássemos fazer se não sei se a palavra certa seria isso, nós precisamos aferir, não precisássemos fazer ponderações, não precisássemos nem sequer, né, fazer, é assim, será que é assim? Não, a resposta já está dentro de nós, né? A captação é tão forte, é tão plena, que a resposta automaticamente já está dentro de nós. Nós já estamos conectados àquilo em que queremos, né? Ou talvez nem queremos estar em contato. Basta nós estarmos no local, estarmos no ambiente para sabermos já sabemos. Eu não sei se vocês já chegaram a sentir isso, mas é forte, é muito intenso. Você chega no ambiente, você já sente, você já capta, você já tem até mesmo sensações extrasensoriais de outros planos. Você vê a energia, você está chegando no tal local, você está chegando em tal moradia, você não está, nem chegou naquele agrupamento familiar, já sabe o que aquelas pessoas lá querem, ou qual é o resultado, né? Um resultado que tem no envolvimento de todas aquelas mentes, o que ela traz de resultado. Se a pessoa tem um afloramento sexual muito grande, né? Uma pessoa assim mais voltada à animalidade nesse sentido, mais pervertida, né? Nesse sentido, ao longe você já vê, você já se aproxima e já diz, essa pessoa tem dificuldade disso. Aí você chega na pessoa, a pessoa passa por você, você diz, essa pessoa está com dores ali, essa pessoa tem situações que envolvem dificuldades assim, essa pessoa está assada, olha só que pena, né? Ela está passando por tal situação na sua família. É automático, né? Não precisa fazer perguntas, não precisa fazer as observações, tipo aquela forma de dizer, né?
Nossa, eu estou vendo você com o rosto abatido, eu estou vendo você com marcas, né? O que está acontecendo? Eu vejo que você está com o rosto um rosto abatido, eu vejo que você está com uma expressão tão triste, né? Uma expressão de quem não dormiu bem, eu vejo que você está desse jeito, né? Você está com sentimentos assim de que não foram tranquilos a sua noite de sono. Então a gente tem tudo isso, né? A gente tem tudo isso no olhar, mas você não precisa nem sequer olhar, muitas vezes você nem está questionando, nem está perguntando, nem está observando, né? Não está sendo observador, já está dentro de você. Aqui como diz, né? A faculdade espiritual transcendente de percepção, que pode prescindir não apenas do uso dos órgãos dos sentidos, mas da mente. Olha só. Pode perceber tudo refletido diretamente, por assim dizer, na própria consciência, e não pela intermediação dos sentidos ou da mente. Olha que interessante. É bem isso mesmo, né? É como se estivesse refletindo, é como se tivesse um fogo, de longe nós já sentíssemos o calor automático, é algo muito profundo mesmo. A intuição, por outro lado, é no máximo um vago e fraco reflexo de Pratibha, e pode ser chamada de eco ou reverberação inferior de Pratibha nos reinos da mente. Falta a palavra intuição, o caráter direto e definitivo de percepção implícita em Pratibha. Ponto. Acho que muitas pessoas já tiveram intuições na vida. Meu Deus, eu acho que é assim. Eu não sei. Algo me disse para não ir lá, diz assim, não vá, e eu fui. Né? Se eu tivesse ouvido dentro de mim que dissesse não faz, nesse sentido, não vai. A gente tem tudo isso, né? Só que tudo isso é tímido. Tudo isso é fraco, né? Não é algo que aparece e some, não é algo que vem sem um controle, não é algo que vem, né, e depois desaparece, não é algo que aparece e depois some uma hora por não, é algo direto, é pleno. Pratibha é contínua, é pleno, e não é fragmento, não é percentual, não é tímido, é em todo, né? É em ativo pleno, é 100% pleno. É contínuo, é um fluxo presente contínuo, é o todo, é a capacidade toda, né, do dispositivo conseguir ofertar, né, a capacidade toda desse não é nem palavra dispositivo, mas é a capacidade plena desse si de conseguir estar ativo. E não há necessidade de querer ativá-lo, não querer ativá-lo, ele está ali, a pleno, desenvolvido. Né? E nós estamos o tendo e utilizando sem estar percebendo muitas vezes, mas ele está ali, né? E nós estamos cada vez mais dando vazão, cada vez mais mergulhando e cada vez mais dando, né, o polo a esse sentimento. Nós estamos cada vez mais utilizando essa ferramenta. Nós podemos dizer que hoje nossa capacidade já de intuição, não a nível de Pratibha, mas de intuição é muito maior que os próprios antigos. Porque nós já estamos com o Chitta mais desenvolvidas, né? Nós temos o Chitta mais desenvolvido do que os antigos. Então nós temos mais conhecimento, né? Nós temos muito mais conhecimento que muitos deles. Né? Muito mais conhecimento no sentido dessa faculdade e de um envolvimento com essa faculdade que muito mais. Se você analisar no tempo de Patanjali, no qual tudo era fechado, no qual tudo era mais difícil, né? Não era tão pleno e tão aberto quanto hoje. Você imagina como é que eram as dificuldades que eram enfrentadas por aquele agrupamento de pessoas, né? Porque a mente, a própria Chitta, ela estraga a intuição. Muitas vezes a gente recebe a intuição e nós viemos com ponderações baseadas no discernimento do nosso conhecimento e sabemos que nós estamos no mundo das ilusões e nós mesmos estragamos tudo isso, né? Nós mesmos rompemos o nosso conhecimento e nós mesmos estragamos essas situações. Então tem tudo isso também, né? Tem todas essas questões que nós temos que observar no plano de fundo, tá? Vamos fazer mais um pouco de leitura para fazer um fechamento aqui. E aqui diz assim, ó.
Eu vou fazer a leitura do ponto anterior só para fazer ligação, porque tem ligação aqui. Ó. A intuição, por outro lado, é no máximo um vago e fraco reflexo de Pratibha e pode ser chamada de eco ou reverberação inferior de Pratibha nos reinos da mente. Falta a palavra intuição, o caráter direto. Olha, interessante, né? A palavra intuição do termo humano mostra isso, que é direto, é definido, é pleno, é uma percepção plena, né? Que deve haver uma faculdade de percepção não instrumental, depreende-se claramente do fato de que Ishvara está cônscio de todas as coisas, em todos os lugares, sem o uso de órgãos sensoriais ou da mente. Se a onisciência é de fato então a percepção não instrumental, também deve ser um fato, sendo Pratibha apenas uma expressão desse tipo de percepção, de modo limitado através do indivíduo. Esta é também a faculdade de que os seres perfeitos que alcançaram o Kaivalya utilizam para manter contato com os mundos inferiores e com eles transcenderam. Ponto. Deixa eu dar uma segurada aqui. Nossa, que incrível esse trecho, né? Esse trecho acho que é um dos trechos que eu estava até agora até mesmo me questionando por tudo isso. Olha que interessante. Aqui diz assim, ó, claramente diz que Ishvara está cônscio de todas as coisas em todos os lugares. Então significa o quê? Eu quero trazer um raciocínio nesse sentido aqui. No sentido que, então, para que nós possamos ter a nossa faculdade do nosso discernimento, né, a faculdade de Pratibha, tem de haver movimento em Ishvara. Ishvara Pranidhana tem de haver, apresentar movimento. Tem de, do outro lado, ter a contrapartida da manifestação para que nós possamos interagir lá com ela. Né? Isso e essa expressão máxima é o fato de Ishvara, né, Ishvara estar em movimento, existir, né, o movimento em Ishvara existir. Eu espero não ter te confundido, mas reflita sobre tudo isso. Porque nós vamos somente conseguir a percepção de tudo isso, nós vamos conseguir essa faculdade plena, nós vamos conseguir intuir somente o que está em movimento, né? O que tem uma engrenagem, nós não vamos conseguir. Então há uma linha que nos oferece, há algo que nos oferece e nós somos algo que pegamos a oferta. Então, reflita sobre nesse ponto, você vai entender. Mas aqui quer dizer que Ishvara tem essa faculdade não instrumental a pleno. Está dizendo que Ishvara tem isso a pleno. Aqui diz assim, ó, esta é a onisciência de fato. A onisciência, estar com a consciência em todos os lugares. Então a percepção não instrumental deve ser um fato. Pratibha apenas a expressão desse tipo de percepção. Diz assim, Pratibha apenas a expressão desse tipo de percepção, de modo limitado através de um indivíduo. Então, Pratibha, por mais evoluído que seja, por mais forte que seja, ainda é um tímido reflexo do que é no seu estado de Kaivalya. Essa também é a faculdade de seres perfeitos que atingiram o Kaivalya, a onisciência, e utilizam para manter o contato com os mundos inferiores que eles transcenderam. A percepção através dos órgãos sensoriais deve ser, portanto, ser considerada apenas um estágio de desenvolvimento da consciência. Olha só, pós-consciência, né? Depois de desenvolvida a consciência superior, e o uso desses órgãos, na maioria das vezes, torna-se desnecessário. Depois de desenvolvida a consciência superior e o uso desses órgãos, na maioria das vezes, torna-se desnecessário, constituindo um recurso somente para certas finalidades específicas. No processo evolutivo, vê-se frequentemente determinado mecanismo representando um estágio inferior, ser utilizado unicamente no desenvolvimento de um estágio superior e desaparecer depois de atingir o seu propósito. Que coisa mais linda, né? Então aqui vem nos dizer também que
Eu não sei se já não perdemos as imagens da câmera, né? Eu esqueci de deixar virado para mim a lente de monitoramento, mas tudo bem. Nós temos, quem sabe, já operando em voz, mas não tem problema, né? O que eu queria dizer, nós já estamos concluindo também nosso horário, faltam 5 minutos. Mas eu queria dizer para vocês, então nós vimos que hoje, né, os nossos sentidos são simplesmente inferiores, né? Os sentidos mesmo, né? O tato, o olfato, esses instrumentos são inferiores, mas que nós vamos estar desenvolvendo essas capacidades dentro de cada um de nós. E que em Kaivalya elas são plenas, nos oferecem, nos facultam a onisciência plena. E que nós estamos em pleno desenvolvimento de tudo isso. E aqui diz que no processo evolutivo, quando a gente usa os mecanismos em estágios inferiores, é para desenvolvimento de estágios superiores. E essas situações desaparecem depois de atingidas o seu propósito. Então a gente vê que coisa perfeita, que sutra mais lindo. A gente agradece a Ishvara por essa oportunidade, agradecemos aos mestres, a Patanjali, por nos trazer tudo isso. Nossa, que sábio, que grande mestre deve ter sido Patanjali, né? O grande mestre. A gente pede até desculpa de estar aqui, talvez corrompendo tal obra, com essas palavras que falamos, mas estamos aqui perfazendo esses caminhos e com o sentimento verdadeiro de estarmos buscando elucidação sobre elas, né? É o que nós estamos aqui solicitando. Ok, meus amados, eu espero que nós tenhamos conseguido destrinchar um pouco mais sobre esse assunto, né? Então a onisciência, o conhecimento de todas as coisas através da intuição, ela se dá desse modo. Mas há uma necessidade também, há uma necessidade de nós mergulharmos, mergulharmos urgentemente, não somente no querer, mas numa busca, num desenvolvimento de nossas faculdades, para que nós possamos atingir esses pontos, tá? Nós vamos encerrando aqui, e de complemento ao que nós estamos falando, lembra que dei um introdutório sobre a Senda Bhakta, né? Nós vamos entender um pouco mais sobre esses desenvolvimentos dessas situações, agora também no caminho do coração. Aqui já se aplicando, se me ama o coração, observe o percebimento da natureza da mente. Esse sutra ele vem junto, né? De certo modo vem junto, né? Está dando complemento de informações ao que o sutra anterior nos solicita, tá bom? Nós vamos então ficando por aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam. Desculpe os titubeios, a forma, de manejo, mas acredito que deu tudo certo. Acredito que deu tudo 100%, né? Como diz aqui na nossa linguagem sulista. A gente fala muitas vezes, tudo a 100%. A gente fala assim, mas tudo bem. Obrigado, meus amados. Obrigado, irmãos. Obrigado, Ishvara Pranidhana, por esse momento e até o próximo encontro no 35º Sutra. Finalizamos por aqui, então, e assim nós demos encerramento ao nosso Sutra. Obrigado a todos.